Boa noite, sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos aí iniciando um novo estudo, um estudo sobre as constelações familiares. Então, é muito importante que fique bem claro que esse não é um curso, não é uma formação, nada disso. É um estudo mesmo. É um estudo baseado no que o Bert Hellinger trouxe para a gente, que foi o que sistematizou a constelação. Na verdade, a gente já sabe que a constelação já vem até de outras civilizações aí, tá? Bert Hellinger, ele sistematizou, ele transformou a constelação em uma técnica terapêutica. Ele era um terapeuta, ele não era uma pessoa que só tinha curiosidade no assunto e foi pesquisar, não. Ele era um terapeuta também, né? Ele era psicanalista, entre outros, que eu vou falar um pouco mais adiante, tá bom? Então, ele tinha conhecimento do ser humano, né? Ele estudava isso, ele era terapeuta, e ele descobriu, então, essa técnica, tá? Que ele usou por muito tempo, né, até a sua morte. Ele foi usando, ele foi aperfeiçoando, tá, e trouxe todo um conteúdo. Ele escreveu livros, né, então é nele que eu vou me basear, tá bom? O objetivo desses encontros é trazer um conhecimento que esclareça vocês sobre as constelações familiares, e possa trazer esse esclarecimento, tá? Tire algumas dúvidas em relação a essa técnica terapêutica. Tem muitas pessoas até se interessam em fazer a constelação, né? Em serem constelados, porém não sabem exatamente do que se trata, ou tem muitas informações que podem ser desencontradas, tá? Porque existe muita desinformação na internet. Existem muitas pessoas contra essa terapia, que jogam pedras mesmo, como se a terapia fosse uma coisa horrorosa, né? Que causasse muito mal. Então, existe, assim, várias pessoas que são muito contra, tá? Mas existem também aquelas que são a favor. Então, como eu sou consteladora familiar e eu tenho observado os benefícios que tem trazido para as pessoas, tá? E observando certos comentários, certas colocações de outros profissionais de outras áreas que não conhecem esse assunto, né, a forma como eles atacam a constelação familiar, eu decidi, então, fazer esse estudo breve, tá? Esse estudo bem breve mesmo, porque são pessoas que, inclusive, não conhecem nem o básico. Então, elas falam de um assunto que elas não conhecem, nem ao menos o básico. Então, como que nós podemos atacar algo que a gente não conhece, né? Então, eu achei que seria interessante, embora eu saiba que existem muitas pessoas também falando sobre constelação familiar, pessoas boas, sérias, que também podem ser ouvidas, né? A questão é nós sabermos com quem a gente está ali tendo algum estudo, tá? E filtrar muito do que é falado, né? Do que é trazido pelas pessoas, tá? Então, conforme nós vamos tomando contato com esse tema, nós vamos nos apoderando desse conhecimento e ele vai fazendo muito sentido na nossa vida. Ele vai se encaixando como se fossem várias peças de quebra-cabeça que a gente vai montando e aí a gente começa a ver a imagem daquilo se formando e fazendo sentido para a gente. Então, é muito interessante quando a gente vê uma pessoa ali sendo constelada e quando ela enxerga aquilo que ela não via, vem à luz. E é tão incrível quando a gente vê isso, nós que somos terapeutas, estamos ali constelando, né? É uma coisa tão incrível e humana que, sabe, eu acho que o mínimo que os consteladores sérios
podem fazer, o mínimo, é trazer, de alguma forma ou de outra, informações para as pessoas. Então, se eu estou aqui falando, se outros consteladores também estão falando, e existe uma grande quantidade de pessoas trazendo esse conhecimento e distribuindo, né, mais pessoas podem ver os benefícios dessa terapia, tá? Por isso que esse não é um curso, porque para ser constelador precisa fazer um bom curso, um curso que te traga conhecimentos seguros, sólidos, né, que permitam que você siga em frente nessa terapia, que você atue de forma consciente e responsável, porque é uma terapia que envolve muita responsabilidade. Não é uma terapia que você chega ali no fim de semana, você pega um curso desses que tem aí na internet, e está cheio de cursos hoje em dia, assim, principalmente nesse ano de 2022, está chovendo cursos baratos mesmo, né? E que não tem qualidade, tá? E aí sai um profissional dali sem o mínimo de conhecimento necessário, sem ter a capacitação para fazer isso, real, né? Então, isso acaba, sim, criando todo esse desconforto que está acontecendo hoje, esses ataques, né? Então, muitas pessoas têm até razão mesmo. Por quê? Porque esse ataque é uma terapia que está sendo mal utilizada, né? E que as pessoas nem sabem o que estão fazendo. E, então, eu acho que o que é atacado não deve ser a terapia, deve-se ter consciência de como fazer isso, né? Então, eu, como consteladora, eu digo, qualquer pessoa que queira fazer uma constelação precisa ter consciência de que é uma terapia impactante, sim, ela faz um trabalho muito profundo na pessoa, ela tem essa propriedade de atuar nesse campo energético da pessoa, que nós vamos estudar aí mais adiante, o campo energético que envolve a terapia da constelação familiar, tá? E se você tiver um bom constelador ali, você pode ter, assim, aquela mola, né, propulsora, que vai te empurrar para frente mesmo, e vai destravar, porque ela consegue, sim, destravar aquilo que está preso, que não flui, que segura a pessoa numa situação que ela nem entende porque está ali presa, né? E não só isso, por que que eu bato o pé mesmo dizendo que a pessoa, quando vai fazer uma constelação para uma outra pessoa, vai constelar, ela precisa sim ter conhecimento sobre o ser humano, sobre o psiquismo humano, sobre como trabalha esse aparelho psíquico das pessoas, como funciona a mente das pessoas. Isso é algo necessário, porque a pessoa que está ali na frente do constelador, ela não entende nada disso. Ela se entrega para o processo, porque para participar de uma constelação, precisa se entregar para o processo. Se não há essa entrega, não existe a constelação. Precisa haver isso. Ela precisa mergulhar nesse campo familiar, nesse campo sistêmico que se forma na hora que ocorre a constelação. Tá? Ela se entrega ali. Se lá do outro lado existe um constelador que não entende nada sobre o ser humano, sobre o psiquismo humano, sobre o aparelho psíquico, sobre como abordar essa pessoa que está ali, como ela vai tratar aquela pessoa que está ali, como ela vai conversar com aquela pessoa, como ela vai acolher a pessoa, porque é tudo muito intenso. Então, precisa, sim, ter essa segurança, né, de saber acolher tanto no momento da constelação, quanto no dia após.
tá? E às vezes é mais de um dia após. E a constelação, ela mexe energeticamente, sim, com a pessoa, e após a constelação, essas energias que foram, que entraram no movimento, né, essas energias, elas vão continuar atuando, e não é só em alguns dias, isso por alguns meses, 3, 4 meses, né? Então, é preciso que aquele constelador, ele oriente essa pessoa da melhor forma, tá? Então, tudo isso precisa ser visto, né? Quando você procura um constelador para fazer aí a sua constelação, tá? Você precisa saber quem é esse terapeuta, qual a experiência dele, inclusive, indicação é interessante, quem já passou com ele ou ela, tá? Porque são pontos muito importantes que vai trazer essa segurança, tá? E existe muita coisa hoje em dia que não está tão de acordo com aquilo que trouxe o Bert Hellinger. E lembrando, Bert Hellinger era um terapeuta, era um psicoterapeuta. Então, a constelação familiar, como qualquer outra técnica holística, né, terapia holística, não pode ser usada técnica por técnica, né? É preciso ter esse acompanhamento, é preciso ter uma terapia realmente. Tá? E com a constelação não é diferente, ok? Se tiverem dúvida, vão anotando aí, depois coloquem lá no formulário, tá bom? Quando a constelação é bem conduzida, quando ela é bem orientada, bem feita, acontece ali da melhor forma, tá? A vida da pessoa, ela tem uma tendência muito grande a fluir aquele ponto que ela trouxe, aquele tema que ela trouxe para ser constelado, tá bom? Então, isso vai trazendo aquele equilíbrio que ela não tinha, tá? Essa é a função aí da constelação. Ela vai limpando aquele campo que ficou travado ali energeticamente, né? Eu só estou dando aí uma introdução, tá? Porque tudo isso vai ser falado ponto por ponto para que vocês compreendam, tá bom? Então, a constelação ela vai limpando aquele campo, só que não é uma constelação que resolve toda a vida da pessoa. Aliás, a constelação ela não é uma mágica. Ninguém vai fazer mágica com a constelação, certo? Então, ela vai fazer com que a pessoa veja alguns pontos que precisam ser vistos, que surgem ali na constelação, que são chamados os movimentos da alma. Bert Hellinger nomeou dessa forma. Tá? Então, a pessoa, ela, com os movimentos da alma que ocorrem ali no campo, ela vai vendo uma série de coisas, vai se apoderando de um autoconhecimento mesmo, de informações que ela não via. Estavam atuando nela, mas ela não via. Tá? Então, isso, quando ocorre essa manipulação energética aí dentro desse campo, tá? E que envolve todas aquelas pessoas do sistema familiar dessa pessoa, tá? Mexe com esse sistema. Então, não é só a pessoa que está ali que é envolvida, mas sim todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquela constelação em si. Então, a pessoa vem constelar, traz um tema, entra ali naquele campo, várias pessoas da família, né? Então, toda essa família está sendo mexida energeticamente. Tá? E vai sentir, algo vai acontecer. Tá? E tudo depende
da pessoa, de como ela vai agir nesse pós-constelação. O que ela vai fazer? Ela vai mudar os seus hábitos? Né? Porque às vezes vem ali a questão de certos hábitos, certos comportamentos, né, que a pessoa já passa a entender. Então, por isso, eu acho muito interessante, eu indico que a pessoa que faz uma constelação, ela não vai lá e só faz a constelação, vai embora e vai viver sua vida. Eu acredito que o que vai ser mais interessante para essa pessoa é que ela ou já esteja passando por um processo terapêutico com algum terapeuta, tá? Ou ela comece a fazer, ela dê continuidade. Muitas pessoas, clientes, vêm até mim indicados por outros terapeutas, psicanalistas principalmente, eles passam a indicar, e outros também, outros terapeutas, né, da área holística mesmo. Então, eles indicam. Por quê? Porque, às vezes, a terapia está travada. Aí vem, faz a constelação, levanta um monte de questões. Aí a pessoa volta para essa terapia, dá sequência nessa terapia e desenrola muita coisa. Então, ela é muito interessante para quem faz terapia. Né? Para quem usa flor de Bach, por exemplo, também é muito interessante, porque os florais de Bach, eles também, né, trazem essa limpeza energética para o lado da emoção. Ele trabalha com as emoções mesmo, né? Então, ele traz essas emoções à tona, faz com que venha à tona, né? Então, são terapias que se conversam muito bem, tá? Estou falando isso tudo porque eu acho que são algumas informações da minha própria experiência e que eu tenho observado com as pessoas, tá? Quanto mais a gente amplia o nosso autoconhecimento, por isso eu gosto muito de fazer os estudos sobre autoconhecimento, qualquer tema que traga o autoconhecimento, eu adoro e faço nessas quartas-feiras. Agora trouxe aqui a constelação, que é um assunto que, assim, eu nunca pensei em fazer dessa forma, né? Mas eu resolvi trazer, tá? Mas eu acho, assim, que a experiência e a observação do que tem acontecido em relação às pessoas que vêm se constelar têm sido muito positivas, tá? Basta que nós tenhamos esses cuidados, que a gente saiba com quem a gente vai fazer uma constelação, que nós conheçamos um pouco sobre esse assunto, né? É importante conhecer, porque aí você não fica criando ideias errôneas a respeito do que está acontecendo, né? Porque nós somos muito, nós facilmente criamos ideias nas nossas cabeças em relação àquilo que a gente não conhece. Então, a gente cria um monte de coisas que muitas vezes são equivocadas e forma ideias sobre algo que a gente não conhece e acaba perdendo grandes oportunidades por conta disso. Tá? Então, o conhecimento sobre a terapia também é muito bem-vindo para quem quer fazer uma constelação. Então, não precisa fazer um curso, é só conhecer mesmo, sabe? Isso que vocês estão fazendo aqui, que é uma coisa básica. Né? Esse não é um estudo para quem já é constelador, já conhece tudo sobre esse assunto. Tá? Porque eu vou falar da forma mais didática possível, esmiuçando essa base, tá bom? Para que fique bem claro. A constelação, ela é uma terapia breve. Ela chega até a ser uma filosofia de vida. E por que será que nós podemos até dizer que é uma filosofia de vida? Porque quando você conhece essas bases que Bert Hellinger trouxe, você começa automaticamente a observar a sua vida. Você começa a observar a sua família,
como são os seus relacionamentos, quais são os padrões dessa família, o que está acontecendo, sei lá, com o seu lado financeiro, com o seu lado profissional, enfim, você começa a observar coisas que você antes não observava. E isso vai te abrindo caminhos. Então, só o conhecimento, sem ter ido lá, feito uma constelação, já traz esse benefício. Conforme nós vamos estudando sobre o assunto, né, nós vamos modificando a nossa forma de agir na nossa vida. Nós vamos observando. Aí a gente vai lá e faz uma constelação, né? Aí nós observamos que, puxa, estou me sentindo mais leve. Todas as pessoas que fazem a constelação, o que elas costumam falar, olha, estou me sentindo muito mais leve. Mas é assim, 90% das pessoas que fizeram dizem isso. Então, é algo que tira aquele peso, sabe? Das coisas que você não aguenta mais. Aquilo que você não consegue entender o porquê acontece, influencia na sua vida e você se sente pesado, tá? Então, essa terapia, ela vai trazendo esse alívio e essa conscientização também. E você vai se modificando. Por isso, a gente pode dizer que é uma filosofia de vida. Ela é baseada na fenomenologia, tá? Ou seja, no que está acontecendo agora. Como está agora a sua situação? Então, você vai lá fazer a constelação e você vai por algum motivo, você tem que levar alguma coisa. Você não vai lá porque você está bem. Se você está bem, você não precisa. Você vai lá levando algo que te incomoda mais, tá? E aí, nós abrimos aquele campo, que é o campo mórfico, chamado de campo mórfico da constelação familiar, tá? E ali a gente trabalha o tema que foi trazido, tá? E as coisas vão acontecendo ali. Então, nós temos aí a constelação com representantes humanos, né? São os representantes humanos que vão representar as pessoas da família ou as pessoas envolvidas, né? E nós também temos outros tipos hoje em dia com esses eventos online, né? Depois da pandemia, muitas coisas passaram a ser online e a constelação também é possível de ser feita online, tá? Então, pode ser feito online. Existem profissionais que fazem constelação com representantes humanos online. E tem os profissionais que fazem com uma pessoa apenas, o cliente e ele, e fazem ali a constelação. E isso pode ser feito também no presencial, tá? Então, existem essas formas de fazer essa abordagem, né? E naquele momento em que está ali o cliente com o constelador, e os dois entraram naquele campo energético, é que tudo vai acontecendo. Tá? Agora, como vai acontecendo? Eu vou explicar um pouquinho mais adiante, tá? Porque aqui a gente só está na introdução. Bom, mas ela é baseada na fenomenologia, por quê? Porque é o aqui e agora. É nesse momento como você está. E esse momento que você está vivendo hoje, ele vai puxar uma série de conteúdos que não são de hoje. Na verdade, já pertencem aos seus antepassados. Já falava o Jung do inconsciente coletivo, né? Então, Jung já trazia esse conhecimento. Também vamos estudar aqui sobre o inconsciente coletivo um pouquinho em relação aí à constelação familiar. Por que isso faz tanto sentido, tá? A sincronicidade. Então, Jung já trazia uma série de conhecimentos que tem tudo a ver com o que a gente faz na constelação familiar, né? Agora, algo muito importante também é que não é em uma constelação que a gente vai resolver tudo.
Então, a pessoa, ela vem, constela um tema, traz aquele tema para ser trabalhado, e lá, ela trouxe o financeiro para ser trabalhado. Ela vai resolver ali o financeiro, vai envolver a família, porque não tem como, né? Sempre vai acabar envolvendo a nossa família mesmo. E ela vai trabalhar o tema financeiro. Então, muitas questões vão surgir ali. Porém, outras questões ainda precisam ser trabalhadas, tá? Então, podem ser feitas várias constelações, sempre respeitando aquele tempo, né? Como eu disse no início, devido às energias de uma constelação que vão atuando durante alguns meses, ok? Constelação familiar é uma terapia energética, já deu para perceber, né? E também não tem obrigatoriedade de terminar bem. Ai, agora é o final feliz dessa constelação. Não tem essa obrigatoriedade. Bert Hellinger já deixou claro isso, que quando a gente faz uma constelação e a gente coloca ali, né, todos os envolvidos daquela família, pode ser que ali existam alguns componentes da família que não queiram mudar. Ali eles querem ficar do jeito que está. Eles não querem sair daquela posição. O próprio constelado pode, em determinada situação, querer ficar do jeito que está. Isso pode acontecer. Então, é preciso respeitar os movimentos da alma. Esses são os movimentos da alma. É tudo que acontece ali da forma como precisa acontecer. Então, precisa ter uma aceitação das coisas, como elas são. Não adianta a gente querer mudar o que está fora de nós. Nós precisamos querer mudar o que está dentro de nós. O que nós estamos dispostos a mudar. Por isso, muitas vezes, a gente vai fazer uma terapia, que não precisa ser a constelação, a gente vai fazer terapia, a gente vai fazer autoconhecimento, a gente vai ler um livro de autoajuda, a gente vai fazer sei lá o quê. Porque a gente quer mudar. Mas a gente não pode obrigar pessoas do nosso convívio a mudarem, só porque a gente quer. Então, por isso, é necessário respeitar os movimentos da alma. Isso é algo que a constelação nos ensina, é uma lição que ela nos dá, né? A respeitar o outro, a respeitar como as coisas são, e a mudar a nós mesmos, quando nós estamos preparados e prontos para essa mudança. Quando nós fazemos um tema ali, trabalhamos um tema na constelação, não é algo comum que a gente vai e faça aquele tema de novo. Não é algo que seja proibido, tá? Você pode até repetir o tema, mas não é muito comum que a gente vá repetir aquele tema. Então, o interessante é você trabalhar um tema, espera lá o tempo, aí observa nesse tempo, observa tudo que está acontecendo e trabalha outro tema. Porque, na verdade, se nós formos pensar bem, conforme a gente vai trabalhando isso, aquilo, aquele outro, a gente vai envolvendo tudo. E, querendo ou não, tudo está ligado. Não existe nada que esteja solto por aí. As coisas estão ligadas. Então, se eu tenho problemas financeiros, é porque eu tenho algum outro lado da minha vida que também não está correndo muito bem. Então, o interessante é que a gente vá trabalhando os temas que nós vamos observando, que ficam aí bem à mostra para a gente. A gente percebe porque incomoda na nossa vida, né? Evita que a nossa vida flua de uma maneira boa, saudável. Tá? Então, é preciso que a gente tenha essa observação, né? Então, geralmente a pessoa ela vai sendo constelada em diversos temas. Que tipos de temas? Ela pode constelar a saúde,
o campo amoroso, né? O campo financeiro, profissional, os relacionamentos. Então, entre outros, né? Que eu me lembro agora, mas os mais comuns são esses. Tem os pets também, que ela pode constelar pets. Então, sempre tem os cachorros sempre morrem, sei lá, não consegue ter um animal, e sempre morre de alguma morte drástica. Então, a pessoa fica assim, ó, por que será que isso acontece? Então, vamos constelar esse pet. É possível também, tá? Constelação dos animais. A constelação familiar foi desenvolvida por Bert Hellinger, e segundo Bert, fazemos parte de uma família e não herdamos apenas aquele DNA, aquela parte, tudo aquilo que envolve a parte física. Nós não herdamos apenas isso. Nós herdamos também as questões psicológicas, psíquicas, tá? Energéticas. Isso também vai sendo passado de geração em geração. Agora, nós herdamos sempre tudo que é negativo? Será que tudo que é negativo vem para nós? Não. As coisas positivas também. Então, nós podemos nos lembrar de famílias que são muito prósperas, por exemplo. Famílias muito prósperas. E a gente já. São famílias até conhecidas, né, pela prosperidade que elas têm. Então, até os seus antepassados eram prósperos. E elas vêm passando isso de geração em geração. Então, isso é algo que é um padrão dessa família. Tá? Então, nós temos padrões nesses sistemas familiares. E o que é o sistema familiar, né? Todo grupo ou agrupamento de pessoas que se unem para um bem comum, para uma finalidade comum, e que estão junto, interagindo, vão formando, então, um sistema. Em outros conhecimentos, a gente poderia chamar até de, na conscienciologia, a gente poderia chamar de holopensene, por exemplo, holopensene, né? Ou até de egrégora, mas aqui pensando nessa situação, né? De pessoas que se reuniram e que formaram ali um conjunto de mentes e que têm os mesmos desejos, que estão juntas para algo, tá? Então, isso nós chamamos aqui na terapia de sistema, tá? Então, tudo que é sistêmico, tudo que é sistêmico é algo que envolve a todos. Então, aqui não existe aquela questão das partes, tá? Tudo é separado em partes. Não, tudo faz parte de um sistema, onde uma coisa está interligada na outra. Então, é aquela velha história. O mal que eu faço aqui hoje, ele não morre em mim. Se ele não for visto, se ele não for compreendido de uma certa forma, se ele não vier à tona, à luz do conhecimento, fica ali algo mal resolvido dentro da constelação familiar. E isso não some, fica ali atuando. Por isso que existem famílias também que carregam ali padrões de destruição, por exemplo. Família que não consegue prosperar. Existem até famílias que já estão praticamente sumidas, ou sumindo já. Se você for ver quantas pessoas tem naquela família, você vai ver que tem poucas pessoas, porque são famílias que estão acabando. Aquele sistema ele está definhando. Existem muitas famílias que já acabaram. E existem famílias que são fortes e que estão aí, de geração em geração, prometendo muito aí para as gerações futuras. Com força, com prosperidade, com união, né? Então, essas crenças positivas, nós também herdamos. E as negativas, vamos chamar de negativas, né? Também não gosto de falar que é negativo ou positivo, mas vamos dizer essas que são disfuncionais,
essas nós vamos também herdando. Por quê? Porque um dia ficou escondido ali. Um dia fizeram de alguma forma que sumisse das vistas, sabe? Colocou lá debaixo do tapete, virou um segredo. Então, esse tipo de informação que fica ali, virou segredo, ninguém quer ver, vamos esquecer, vamos deixar para lá e vamos seguir, se tem vergonha. Esses são os conteúdos que vão ficar aí alfinetando os componentes dessa família. Então, nossa família é um sistema, tá? Nossa família e todo tipo de agrupamento, como eu disse agora há pouco, tá? E a constelação nos ajuda a compreender esse sistema ou esses sistemas de uma forma profunda. Por quê? Porque quando a gente faz uma constelação, a gente vai a fundo no que está acontecendo em relação àquele tema. E vem coisas que a gente nem imagina. Porque tanto o constelador quanto o constelado, eles se entregam naquele campo. E nenhum dos dois sabe o que vai acontecer. Não sabe. Simplesmente se joga ali da forma mais séria possível, né? Porque é algo muito sério e, como eu já disse, muito humano e maravilhoso. É quando você está com aquele outro ser humano ali à sua frente e vocês estão juntos fazendo esses movimentos, sabe? Então, isso é muito gratificante, é muito bonito, né? E aí, vai-se a fundo ali. E se começa a se desenterrar um monte de coisas ali, o que for necessário para o momento, né? Porque não é qualquer coisa. Não é como fazer uma regressão. Ah, vamos fazer uma regressão de memória. Então, vai lá o terapeuta, aí você pega aquele terapeuta que não entende muito bem do assunto, ele faz a regressão, aí você vai lá naquele trauma, né, que foi bem guardado pelos seus mecanismos de defesa ali, está tudo guardadinho no seu inconsciente, aí você vai lá, faz aquela regressão, traz o trauma, e aí ninguém sabe o que fazer com ele. Não é isso, tá? Não é desse jeito. A constelação, ela vai trazer o que precisa vir de uma forma energética, na sensação, no sentimento mesmo. Se começa a sentir as coisas. E aí nós temos algumas ferramentas, né? Quando a gente faz constelação com uma pessoa só, sem representantes, nós temos algumas ferramentas de trabalho que vão nos ajudando, nos guiando esse mistério mesmo, que é tanto para o constelador quanto para o constelado. E as coisas vão surgindo ali, né? E chega no final, a pessoa e os dois saem, né? De uma forma assim, puxa, quanto aprendizado, quanta coisa que nós vimos aqui hoje, né? E então a constelação, se bem conduzida, ela vai trazer isso não só para o constelado, mas também para o constelador. Os dois vão aprender. E uma outra questão também interessante é que sempre vem as pessoas certas para fazer a constelação, aquele constelador. Porque também parece que existe uma sintonia. É muito interessante isso. Então, existe aquela sintonia quando a gente faz, né? Quando a gente consegue ter aquele rapport entre as duas pessoas que estão trabalhando juntas. E por que será que nós temos essas repetições na família? Por que será que acontece isso? Então, vamos supor que lá, há 3 gerações atrás, alguma mulher
do meu sistema, sei lá, a minha avó, ela passou por fome, passou fome, né? Fome, desamparo. Então, ela nunca tinha alimentos, sempre era difícil ter alimentos, né? Ficava doente por não ter alimentos, e as pessoas tinham vergonha dela, e jogavam ela meio de lado, e ela era um fracassado, tá? Então, isso ficou ali esquecido, não foi resolvido, né? Então, vamos pensar que era uma pessoa da família, mas a família mesmo deixava ela para lá, porque, sei lá, causava vergonha, e esqueciam que ela existia. Então, vamos dizer assim, ela ficou esquecida ali, ninguém queria ver, tá? Mas foi há 3 gerações atrás. Só que essa energia, ela ficou ali parada, certo? Ela não morreu, ela não sumiu, não se dissipou, tá? Ela fica ali atuando. Por quê? Porque ninguém pode ficar sem ser visto dentro de um sistema familiar, né? Então, isso vai se transformando em padrões nas próximas gerações. Então, sempre que tiver alguém nas próximas gerações que tiver uma sintonia, né, com aquela situação, que tiver essa ressonância com aquela situação daquela pessoa lá no antepassado, ela vai reproduzir de alguma forma isso, né? Ela pode reproduzir, sei lá, ela pode começar a engordar muito, vamos, é tudo exemplo. A pessoa pode começar a engordar muito, comer, 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 e não sabe por que engorda tanto, e não consegue emagrecer. Então, isso pode ser um padrão herdado, tá? Ali daquela pessoa lá atrás. Agora, são todos exemplos. Mas por que que acontece isso? E vai se repetindo, e vai se repetindo, 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 até chegar na geração atual e encontrar um outro representante, né, que tenha essa ressonância, tá? E por que que acontece isso? Porque precisa ser visto. O sistema pede que isso seja visto. Então, ele vai trazendo, enquanto não for visto, enquanto ficar no esquecimento, isso vai se manifestar. E se a gente pensar no nosso inconsciente, olha só que coisa interessante. Se nós pensarmos no nosso inconsciente, temos, assim, um universo dentro de nós, que nós não conhecemos. Então, esse inconsciente guarda muitas informações que nós aqui na nossa consciência não sabemos. Entre essas informações, muitos traumas, muitas situações ruins, coisas que nos machucaram, e que ficaram ali. Agora, o que acontece com isso? Fica esquecido ali? Também não. Então, olha só que interessante. A mesma coisa que acontece no macrosistema, que seria o sistema familiar, acontece no microsistema nosso. O que acontece? Esses nossos conteúdos internos, eles também vão se manifestando externamente, sem que a gente perceba. E vão mexendo com a nossa vida, influenciando a nossa vida. Esse é um paralelo, tá? Um paralelo, porque nós sabemos que existe o nosso inconsciente que trabalha desse jeito. Tudo que está ali escondidinho, ele precisa se manifestar, precisa sair de algum jeito. E como acontece isso? Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com coisas que a gente faz, com situações que a gente atrai, com pessoas que a gente acaba ficando perto, nossas formas de ver a vida. Então, tudo isso tem lá o dedinho do nosso inconsciente. A mesma coisa acontece com esse macrosistema que é o familiar.
tá lá, vamos pensar que os antepassados é o grande inconsciente do nosso macrosistema familiar. Daquele inconsciente precisa se manifestar. Então, daquele inconsciente vão sair influências, situações e coisas para que a gente veja, que é exatamente o que acontece conosco. Muito interessante esse paralelo que me veio aqui agora, né? Então, a constelação, ela traz à luz os motivos da existência desses padrões, como eu disse aqui, desequilibrados, tá? E quando são trazidos à luz, ocorre uma libertação da pessoa constelada, um alívio, que é o que eu também já tinha até comentado no começo, tá? Então, vocês percebem aí que é um mecanismo, igualzinho uma terapia, tá? Terapia mesmo, assim, que a gente vai lá no psicólogo, ou que a gente vai lá no psicanalista e a gente faz. Mesma coisa. Assim que aquele conteúdo vem à tona numa constelação familiar, ele é resolvido, porque ele foi visto. E aí vai trazer aquele alívio. E aí vamos ver como se desenrola a partir disso. Igualzinho numa terapia. A pessoa vai lá, faz terapia, começa a fazer lá a sua catarse, né? Fazer a sua transferência ali para o seu terapeuta, e vai fazendo. Conforme ele vai trazendo a luz e aquela conversa, ele vai vendo coisas que ele não via, ele vai se sentindo cada vez melhor. Porém, existem hábitos que precisam ser mudados. E aí já é uma outra história, tá? Então, eu vou parar aqui, para não complicar, né? Tem muita coisa para ser dita e para a gente refletir mesmo sobre isso, tá? E entender da melhor forma que a gente puder esse tema, porque ele pode nos trazer um benefício muito grande na nossa vida, de relação mesmo, no nosso dia a dia, né? Independente até se vão fazer constelação ou não. Só o conhecimento já vai trazer isso, de uma forma muito positiva, tá bom? E uma última coisa é que tudo que eu estou trazendo aqui foi trazido por Bert Hellinger. Ninguém precisa concordar, tá? Eu sei que em muitos aspectos pode parecer polêmico, mas a ideia aqui não é fazer nenhuma polêmica, tá? É simplesmente trazer conhecimento que Bert Hellinger trouxe, refletir sobre ele. Aí, fazer o filtro. Isso eu acho que é bom, acho que vale a pena sim trazer para a minha vida. Olha, isso não tenho muita certeza, melhor não, deixa aí. Então, deixa aí. Deixa lá no stand-by, né? Quietinho ali. 1 hora, pode ser que faça sentido, tá bom? Mas eu acho legal a gente fazer esse estudo com a mente aberta, para que a gente possa dar essa oportunidade para a gente mesmo, né? De ter esse conhecimento. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui.